Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar de hoje está no ar e a gente vai falar, claro, sobre estilo de vida. Eu costumo sempre brincar que a atividade física você negocia, a alimentação, o sono, mas tem uma coisa que é inegociável na nossa saúde, é o cigarro. Cigarro nunca. E para falar sobre isso, eu converso com a doutora Caroline Regada. Ela é médica, nefrologista, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro e especialista quando o assunto é tabagismo. Doutora Caroline, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Márcio, pelo convite. Então, vamos falar um pouco do cigarro, né? Parece que é um consenso que ele faz mal, que ele é fator de risco para as principais doenças, câncer é uma delas. Ao que você atribui o grande sucesso que o Brasil teve na diminuição dos fumantes? Se a gente pega final da década de 80, começo da década de 90, pouco mais de 30% da população era fumante, e hoje a gente tem menos de 9%. Fala um pouquinho, por que foi tão bem sucedida essa guerra contra o cigarro? Realmente as políticas de combate ao tabagismo no Brasil são políticas muito legais. Então, foram políticas que foram iniciadas lá para o final da década de 80, 1989, que já começaram com a redução da publicidade e depois cada vez medidas mais importantes. Então, uma coisa que deu certo no Brasil foi essa política de controle de tabagismo. Então, você vê 30% da população em 1989 fumando, tinha um pouco mais de 30%, a gente conseguir reduzir para 7%, o país foi o primeiro país do mundo, acima de 100 milhões de habitantes, em conseguir deixar 100% dos lugares privados 100% longe de fumo. Então, uma baita conquista, né? Você fala disso, me vem à cabeça um Roda Viva antigo, onde o apresentador era o Martina Suzuki e o entrevistado estava sendo o Paulo Maluf. E o Paulo Maluf veio com a lei de que era proibido fumar em locais públicos e tal. E eu lembro dos jornalistas, assim, com muita raiva do Maluf, né? Porque ele estava tomando uma medida dessa que anos depois a gente viu que ela acabou sendo uma medida muito positiva, né? Porque existe o fumante passivo, né? Sim. A gente acha que é só o fumante ativo que vai ter o problema, ele ainda tem um filtro que filtra algumas substâncias. O fumante passivo, ele pega aquela fumaça totalmente não filtrada e vai direto para os pulmões. Então, ele tem as chances de ter câncer muito parecidas com os dos pacientes que fumam ativamente. E quais são as principais substâncias tóxicas que tem no cigarro? A nicotina é super conhecida, existem outras? São 4.700 substâncias tóxicas. Então, a gente não pode ficar enumerando e achando, não é pouco. 4.700. Então, tem até solventes orgânicos, tem pesticida dentro do cigarro. Tem os orgânicos, que são os orgânicos aromáticos. Então, são alcatrão, que é o que mais causa câncer. A nicotina, que é muito fator de risco para dependência, é uma droga psicoativa, que nem álcool, heroína, cocaína, é mais viciante que a heroína. É mesmo? A nicotina é mais viciante. Você precisa de mais doses em curto tempo para ter o mesmo efeito. E o pessoal fuma, né? Quem fuma às vezes 20, 30 cigarros um dia. Exatamente. Por isso que tem essa tolerância. A pessoa começa a tolerar, ele precisa de mais quantidade de nicotina para se sentir saciado. Excelente. Eu ia te perguntar, o nosso corpo, ele é dose dependente, quer dizer, à medida que eu vou fumando, para ter a mesma sensação de, sei lá, de prazer que eles sentem, os fumantes, ele precisa aumentar um pouquinho a quantidade de cigarro? Ele precisa aumentar a dose, porque ele precisa preencher mais receptores da nicotina. Os que já estão ali preenchidos, eles já estão ok, já estão saturados, eu preciso de mais, porque você vai formando mais receptores no sistema nervoso central. Então você precisa de maior dose. E quais são as principais doenças que o cigarro causa? O câncer, ele tá na boca de todo mundo, né? Isso. São pelo menos 50 doenças e pelo menos 12 cânceres que o cigarro causa. Então, o mais comum, que mais leva à morte,
é a doença cardiovascular. Uhum. Então, que é AVC, infarto, né? O AVC é o derrame, infarto, angina. Então, é a maior causa de morte evitável no mundo. Se a gente conseguisse tirar, no Brasil, se a gente conseguisse fazer com que ninguém fumasse, a gente poupava 156 mil vidas por ano. São 8 milhões de pessoas morrendo no mundo por causa do cigarro. Aí você tem essa questão do cigarro, levando a uma série de doenças diretas, e a gente pode depois falar das indiretas e desse custo que é impagável, né? Uhum. Mas, durante um tempo, né, as pessoas falavam, o cigarro, vamos dizer assim, industrializado é o que faz mal. E o pessoal começava a fumar cigarro de palha, cigarro sem filtro. Faz tanto mal? Como que é essa relação? Ó, qualquer cigarro, qualquer forma de tabagismo, ele causa problema. Então, alguns têm alguns problemas mais para câncer de boca, que são fatores de risco. Por exemplo, o cigarro de palha, você não enrola, não é enrolado no papel. No papel, você consegue sair um pouquinho do vapor para fora. O cigarro de palha, ele mantém tudo ali dentro do cigarro e vai tudo para o pulmão e passa, primeiramente, muita quantidade pela boca. Não tem filtro, tem? Não tem filtro. Então, aí, realmente, a chance de você ter câncer de boca e esôfago é muito maior. Mas em relação a câncer de pulmão, é mais ou menos igual. Narguile, por exemplo, mesma chance de ter câncer de pulmão que nem cigarro. A molecada tá no narguile O forte pessoal agora, adora né? narguile e cigarro eletrônico, por quê? Porque qual que é o apelo que leva os jovens a falarem, não, é mais saudável. Eles acham que é uma alternativa saudável em relação ao cigarro. Só porque o cigarro é feio, fedido, fica cheiro na roupa, e porque a gente já sabe que causa câncer, isso seria mais problema. Mas não, eles acham que só porque tem uma aguinha ali, onde são depositadas, acaba sendo solubilizado e depois todos os produtos vão parar ali na água, eles acham que o fato de ter a água, isso já tiraria os produtos tóxicos. O cigarro eletrônico igual, Isso, a mesma dependência e faz mal da mesma forma que um cigarro tradicional. Os estudos a longo prazo ainda não existem, porque é relativamente novo. Mas os estudos em animais mostram que o cigarro eletrônico causa, sim, câncer de bexiga, isso a gente já sabe, e câncer de pulmão. Fora a alteração comportamental que pode causar. Por quê? Qual que é a nossa preocupação com a população jovem, com essa molecadinha que está aí? A gente acha que, pelo menos, os estudos mostram 2 vezes mais chance de causar dependência à nicotina. Porque ela demora muito menos tempo para chegar no pulmão e no sistema nervoso central. Então, o que acontece? A alteração comportamental, porque é uma droga psicoativa, é muito mais rápido. Então, fica mais agitada, a pessoa fica mais agitada, mais eufórica. Então, a chance de viciar é maior, né? Agora, em relação a câncer, a gente acha que câncer, doenças cardiovasculares, daqui a 20 anos, muito provavelmente, a gente vai ter resultado de estudos que vão mostrar que cigarro eletrônico é igual ou pior que o cigarro tradicional. Imagino que ainda não tenham dados populacionais, mas a gente está falando de 7% da população brasileira é fumante. De cigarro eletrônico, o que é 2%, 3%, 1%? Eu não sei exatamente quantos por cento a gente tem, mas uma coisa que me preocupa, a gente tem caído, você vê, a gente tem caído a quantidade de brasileiros que fumam, mas na população jovem mantém 5% de tabagismo. Ou seja, está estabilizado. Ou seja, o alvo da indústria de tabaco são esses jovens. Aí é interessante, aí vale uma reflexão aqui. Quando eu era moleque, a gente assistia, por exemplo, novela, filme, e os caras fumavam, era meio que status, charme, enfim, uma série de coisas. Quando você é moleque, adolescente ali, eu lembro na escola, você vê como eu tô velho, né? A molecada ia tentar fumar. Então, o amigo meu que fumava, ele era tido como um cara, pô, aquele cara é descolado, aquele cara é demais. Eu que só jogava bola, Era o diferente, eu era, né? pô, aquele cara é meio esquisito, ele só pratica esporte. E aí é engraçado, né? Porque você tinha ali naquele momento uma mídia que glamourizava o cigarro. Hoje você não tem isso, mas o jovem, ele continua
aos 12, 13 anos, numa idade onde ele está se autoafirmando, e aí o cigarro, eu não confesso que eu não sei como, mas provavelmente ele deve entrar de alguma maneira para esse jovem hoje também numa maneira de, pô, eu pareço mais velho, eu pareço mais Socialização. maduro, eu sou cool. Tem essa relação com Com o cigarro e o jovem? Com certeza, você vê que o marketing desses produtos, né? É colorido, brilha, parece um pendrive, tá em todas as baladas, em todos os shows, não cheira, tem até um gostinho diferente. Então você vê que o saborizante, o aromatizante, todas as coisas que tem no cigarro eletrônico, até naftalina tem lá dentro, isso tudo causa câncer. Essas coisas que ficam cheirosinhas. Então, assim, e isso não é mostrado para eles, né? É bonito fumar, a pessoa se sente ali na roda de amigos socializando, incluído, né? Então, realmente, é a mesma coisa, o velho vendido com aparência nova. E é engraçado porque a publicidade mudou, né? Então, antigamente você só tinha a TV aberta. Hoje, isso chega, que nem você falou, muito nichado. Provavelmente isso chega para aquele garoto que está assistindo determinado vídeo ou na balada. Então, acaba chegando num público, por exemplo, eu. É uma vergonha, mas assim, eu nunca vi um cigarro eletrônico. Talvez porque eu não vá em balada e Não tal. sinta vergonha, sinta Não, orgulho orgulho. disso. Pô, ninguém me oferece, né? Mas, e aí o que preocupa quando a gente fala muito em saúde pública é exatamente o que isso vai causar daqui a alguns anos. Você sabe qual que é a minha maior preocupação? Primeiro, a ignorância. Outro dia eu fui numa formatura de medicina. Uhum. Não vou falar universidade. Tá. Quase todos os formandos de medicina fumando cigarro eletrônico. Sério? Ou seja, ignorância dentro do meio médico. Se o médico não sabe o que o cigarro eletrônico causa, como é que ele pode orientar o paciente? Então aí já temos um problema de saúde pública. Isso deveria estar sendo ensinado na escola de medicina. Outra coisa, adolescente em que o sistema nervoso central está se formando. O cérebro não está totalmente formado. A nossa adolescência hoje em dia vai até os 20 anos. Sim. Num cérebro se formando, a gente vai alterar a sinapse, alterar comportamento, alterar a emoção, ou seja, depressão, ansiedade, aumenta a ansiedade. Paciente, a gente tem muito caso de hiperatividade agora, diagnosticada, né, transtorno de hiperatividade. Então, isso piora essas doenças psiquiátricas. Então, vai ser um adolescente que vai virar um adulto mais dependente. Às vezes, isso é porta de entrada para outras drogas, né, porque vicia mais. O paciente que quer... na verdade, o ser humano é assim, né? Ele quer uma diminuição da tensão logo, tá estressado, quer alguma coisa para aliviar. Então, eu acho que a gente está formando jovens que a gente vai ter daqui a pouco, como a gente falou, daqui a 10, 20 anos a gente vai ter maior custo de saúde pública relacionado a câncer, a infarto e doença psiquiátrica relacionada ao tabaco, barra cigarro eletrônico. Eu quero me pegar muito na saúde emocional, né? Você tocou em pontos como depressão, ansiedade, transtorno de hiperatividade. Hoje, a molecada, os adolescentes, eles vêm batendo recordes, né? Não só disso, mas até de suicídio. E aí você usa alguma coisa que está potencializando essas doenças da mente. A proibição, ela já existe, né? A proibição, ela já existe, mas o consumo permanece ali meio que igual, em torno dos 5%. Como é que a gente pode tentar sensibilizar o jovem? Porque para o jovem, falar em doenças graves como câncer... É longe deles, né? É muito longe. Você vai viver 5, 6 anos menos em média. Ele vai falar, beleza, tá. Ele não dá atenção. Como sensibiliza, né? Como que a gente faz essa sensibilização? Olha, primeira coisa, como o jovem é muito imediatista e dá para entender, existem casos graves de doença pulmonar aguda, ou seja, o paciente fumou uma vez e vai direto para o hospital e morre relacionado ao uso do cigarro eletrônico. Então, é diferente de você fumar uma vez um cigarro, um tabaco normal e
passar mal e ir para o hospital. Isso não existe, né? Então, a gente sabe que as perdas são a longo prazo. Então, nos Estados Unidos, teve um estudo que mostrou 19 crianças, né, abaixo de 19 anos, que morreram depois de usar a primeira vez o cigarro eletrônico. É mesmo. Ou seja, todos esses solventes que eles chamam de e-liquid. Então, você vê que até o nome é bonito, né? Acha que é eletrônico, é super tecnológico. Isso causa uma reação inflamatória aguda tão importante no pulmão e a pessoa morre de insuficiência respiratória. Sério? Então, esse é um risco. E outra coisa, informação. Eu acho que tinha que ter nas escolas, na faculdade, todo mundo tinha que estar sabendo, aumentar a propaganda na televisão, na internet, que é o que o pessoal mais acessa. É que eles consomem, né? Você sabe, você falou de informação, lembro muito de uma exposição quando eu era adolescente e tal. Acho que eu já estava até no começo da faculdade, veio uma exposição aqui e todo mundo ia assistir do corpo humano. E aí tinha o pulmão do fumante e do não fumante ali na sua cara. Preto, né? Aquilo impressiona muito, né? Você ter esse tipo de choque quando você é garoto, eu acho que pode... Você vê que... Mas olha que interessante, aquelas figuras que aparecem atrás da caixa de cigarro, que aparece o feto, que aparece... Aquilo é chocante. Aquilo é chocante, mas você sabe que a pessoa que tá viciada, porque é um vício, não é falta de caráter, falta de vontade, né? A pessoa tá viciada. Ela olha aquilo e pra ela aquilo não faz mais sentido, sabe? Ela, tudo bem. Porque a nicotina, ela modifica tanto o comportamento e como funciona o cérebro, que para ela é mais importante obter, né? Então, é um vício. Aí a gente chega numa população que já está mais velha, que fumou a vida inteira, fumou 35, 40 anos. Esse cara ainda fuma. Esse cara ainda não tem nada. E aí eu já ouvi de alguns médicos, né? Quando você está nessa situação... Pede pro cara parar, não. Só para ele diminuir. Faz sentido ou não importa o momento da vida que você pare, você vai colher benefícios? Todo dia é hora de fumar, é hora de parar de fumar. Então, sempre há benefício. Então, os estudos mostram que parar de fumar até os 30 anos é a melhor coisa, porque você zera o risco durante a sua vida de ter câncer ou doença cardiovascular. A partir dos 45 anos, até os 45 anos, isso cai em torno de 80%. Então, de 100% vai para 80%. Poxa, bastante. É bastante. 80%. Mas eu tenho 50 anos. 60% de chance de diminuição. Mais da metade, tô nessa. Então, assim... Poxa, 60%, você diminui a sua chance de 60%. Pô, se meu time de tivesse morrer, 60% de chance de ganhar, eu preferia do que 40%. A gente tem, todos os dias a gente pode pensar, porque os benefícios, eles acontecem já em minutos. Aumento da oxigenação cerebral, melhora paladar, melhora a parte cardiovascular. Em 10 anos, você já diminui em metade a chance de ter câncer de pulmão ao longo da vida. Em 10 anos. Em 10 anos, você diminui pela metade. Em 10 anos, você diminui praticamente 100% a chance de ter um infarto. Ou seja, você vê que você demorou 10 anos para colher os 100%, para virar um paciente como se não tivesse fumado a vida inteira. Então, ou seja, você vê o estrago que o cigarro faz no endotélio, ali na parte vascular. E você falou, a pessoa tem o vício ali das substâncias, né? E isso torna uma missão de parar de fumar muito complicada. Hoje você tem remédios, você tem gomas de nicotina, que eu quero falar daqui a pouco. Mas o fato é, quando você para de fumar, o seu paladar fica mais aguçado, você tende a comer mais, porque muitas pessoas acabam fumando por ansiedade, precisam ter alguma coisa ali na mão, né? E muitas pessoas bem-sucedidas no ato de parar de fumar, eles incorporaram atividade física, principalmente a atividade física aeróbica, porque você diminui a ansiedade, porque você consegue liberar uma série de neurotransmissores que são responsáveis por essa sensação de prazer. Então, a atividade física, em algum momento, e para vocês que são especialistas, está incorporada nesse momento de você tentar largar o vício do cigarro. A atividade física ela é realmente um bom coadjuvante nesse processo? Perfeito. Porque parar de fumar depende de uma atitude multicomportamental.
Então, não é só tomar remédio, não é só a força de vontade. São coisas que são vários jeitos que a gente associa e a atividade física é indicada. Tá. E quando você tem ajuda de um profissional de educação física, o médico, você aumenta em 2 vezes a chance de parar de fumar. Do sucesso. Então, sozinho é muito mais difícil. Então, por exemplo, a gente fala, essa coisa que você fala assim, a gente dá mais vontade de comer, então vamos para o exercício. Então, tentar, primeiro, marcar um dia para parar de fumar. Isso que é importante. Parar aos poucos, a chance de você parar o tabagismo é bem menor. Então, você escolhe o seu dia, o teu médico pode te dar as gomas de mascar nicotina ou PET, que é o adesivo, para quê? Para você não ter o risco de abstinência, que a abstinência é chata. Então, o paciente fica naquela fissura. A fissura dura uns 5 minutinhos. A pessoa louca para fumar. É a minha abstinência do açúcar depois do almoço. Exatamente. E outra coisa importante que você me falou. Almoço. Sair da mesa e escovar os dentes. Isso faz também muita diferença com açúcar e doce. Exatamente. Porque você não fica lá esperando o cafezinho, que lembra o cigarro, né? Ou o docinho que está associado ao cigarro. Mas isso é verdade em relação a você quebrar esses gatilhos. Eu gosto muito disso. Porque se você identifica, e aí eu mudando de assunto, né? Você falando do cigarro, eu sou doceiro. Eu identifico meus gatilhos para doce. E pós-refeição é um gatilho enorme. Então, o café é um gatilho. Então, se eu tomo um café e como muito pouquinho dá vontade doce de comer e escovo o dente logo depois, mata isso, zera isso. E é o que você fala, às vezes 10 minutos que você não toma o café ou que você não ativou aquele gatilho, aquela vontade já passa, né? E com o cigarro provavelmente você tem esses gatilhos. E aquela vontade louca de fumar, que são aqueles 5 minutos, é a recaída do paciente, né? Então vai andar, vai fazer uma caminhada, né? Trabalhos manuais, porque a pessoa também associa com o movimento das mãos. Você vê que são vários movimentos condicionados, né? E o nosso cérebro gosta disso. Gosta de a gente precisa mudar os caminhos das sinapses para conseguir fazer um hábito diferente. Fazer um hábito diferente. E aí você falou do cigarro de nicotina. Eu tenho um amigaço, assim, tem mais de 30 anos. A gente janta toda sexta e sábado, uma figura. E ele parou de fumar tem 2014. E ele tem o chicletinho dele de nicotina. Viciou? Só que qual é a quantidade ok de você consumir esse chicletinho? E se existe um limite, né, dessa quantidade de nicotina, mesmo que seja no PET ou no chiclete? Na verdade, isso é individual, essa variação. Para você saber quanto de nicotina você precisa para poder viciar. Então, depende do teu amigo. Provavelmente, todos os dias ele masca o chiclete porque ele já viciou, ele é viciado na nicotina. Engraçado, eu perguntei isso para ele. Eu sabia que a gente vinha fazer esse programa e a gente jantou esse fim de semana e eu perguntei: quanto você fuma? E ele é engraçado, porque não é mais a nicotina. Ele masca os chicletes. Ele guarda os chicletes na embalagem. E 3 horas depois ele pega o mesmo. Que nojo! Mas por que ele faz isso? Ele falou que é o vício de pôr alguma coisa na boca. Então ele fala assim, eu no máximo 5, 6 chicletinhos por dia. Que é pouco, eu acho. Mas eu acho que oferta a quantidade suficiente para ele ter o nível de nicotina ali porque estável. O cara, quando vai mastigar o mesmo chiclete 3, 4 horas depois, não tem nicotina. Não, provavelmente não. Não deve ter. E aí, por isso que eu perguntei, porque eu vejo que você vê como são gatilhos diferentes, né? Mas é bom se falar, quer dizer que então, tanto os chicletes como esse PET, ele pode viciar. Pode. E a entrega da nicotina, às vezes o pessoal tá fumando e usando a nicotina. Então aí não vai conseguir parar de fumar, porque a quantidade de nicotina no corpo é tão grande que ele vai precisar de um esforço muito maior para sair do vício, da abstinência também. Agora, você me falou disso, eu trabalhei uma época, enfim, e aí tinha uma nutricionista que ela falava assim, não, quer parar de fumar? Como você tem o hábito de pegar o cigarro, você coloca um palitinho de cenoura, um palitinho de pepino. Eu nunca vi essa tática dar certo. Eu nunca vi. Porra, por mais que seja louvável a intenção, isso vai relembrar também do cigarro. Acho que deve dar mais angústia no paciente, né? Deve dar mais angústia. Tem que tentar sair desse ciclo.
eu sempre bato nisso, né? Tanto para uma pessoa que é sedentária, ou enfim, tem um padrão ali de alimentação que quer mudar, e do cigarro. Aí vai uma dica minha. Tente identificar os gatilhos que levam a isso. Quais os momentos que você está fumando? O que você faz exatamente antes que te leva a pegar o cigarro, acender, ou sei lá, esse eletrônico? É a balada? Pô, então não vou na balada, vou diminuir. Em que momento você quebra esse gatilho? Porque isso é certeza de um prejuízo para a saúde. Sim, a pessoa. E você vê que isso entra no autoconhecimento, né? Total. Então a pessoa tem que entender primeiro por que eu fumo, né? O que eu estou tentando suprimir que está faltando na minha vida, né? Então acho que também entra nisso. Se a pessoa se autoconhece, ela sabe os gatilhos, que é analisar a própria vida, né? Mas o conhecimento, porque as pessoas acham que o câncer é para o outro, nunca é para você. Né? O infarto vai acontecer com um colega do escritório. Você nunca vai infartar por causa do cigarro. Claro. Inclusive, você pode infartar por causa do cigarro do amigo. Colega, né? Eu menti aqui nesse programa, porque nunca tinha fumado. Fumou já? Quando eu era menino, eu tinha um cigarro de chocolate. Ai, meu Deus do céu, época boa de moleque. Agora, caminhando para o final do programa, a gente tem um quadro aqui que eu costumo pegar os convidados de surpresa. Vamos ver se eu vou te deixar de calça curta aqui. 3 dicas para levar para casa. A gente falou, né? O programa aqui ele tem sempre um objetivo de tentar sensibilizar quem está do outro lado a melhorar algum hábito, alguma coisa do estilo de vida, compartilhar com algum amigo que enfim, está sofrendo desse problema que a gente tocou. Então, eu queria que você desse 3 dicas para quem está querendo parar de fumar. Dica número 1. Procure ajuda. Sozinho, você tem uma diminuição da chance de conseguir parar de fumar. Então, ajuda médica, ajuda com um profissional de educação física, psicólogo, se for necessário, psiquiatra, ok? Segunda dica, escolha um dia para parar de fumar. Então, você tem que ter aquele alvo. Terceira, informe-se sobre todas as coisas boas que você pode adquirir ao longo da vida. Isso já começa em minutos, tá? Esse benefício, parando de fumar. Então, nunca é tarde. Com 50, 60, 70 anos, nunca é tarde para parar de fumar. Se você tiver uma doença, por exemplo, o enfisema pulmonar, e parar de fumar, você diminui a progressão do enfisema. Você vai ter menos falta de ar, melhor qualidade de vida. Excelente. Espero que a gente tenha convencido nossos ouvintes. Quero agradecer muito sua presença. Obrigada. Voltaremos em breve para falar sobre o rim, que eu sei que você é uma especialista. Então a gente vai voltar a falar. Obrigado pelo papo e pelo programa. Obrigada. Um grande beijo para vocês. Obrigado. O Bem-Estar em Movimento de hoje está ficando por aqui com informações muito legais sobre o tabagismo. Se você gostou, tem aquele amigo que ainda é fumante e quer parar de fumar, baixe agora mesmo esse programa, ouça no podcast, compartilhe com ele, já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.